Tema polêmico, sempre colocado em perguntas para mim: dicção. Eliana, como é que você faz para ter essa dicção precisa? Vamos lá. Lápis e papel na mão, se você está aqui no YouTube, eu já imagino que você queira aprender um pouquinho mais. Aqueles conteúdos que eu coloco na rede social costumam ter 1 minuto, 1 minuto e meio. Você vai ter uma noção. Mas o fato é que entre a noção e o aprendizado tem um longo caminho a ser percorrido. A noção é a ideia, é a compreensão de uma determinada coisa. E quando você realmente aprende, você sabe executar. Então veja, uma pessoa que tem noção do grau de dificuldade que é escrever uma redação de 20 linhas sobre um tema atual, com o mínimo ou zero erros da língua portuguesa, ela vai conseguir chegar neste ponto depois de muita leitura, depois de muito treino, depois de muitas redações que entregou a um professor que corrigiu pontuação, que corrigiu acentuação, que corrigiu concordância, que corrigiu grafia das palavras. A coisa não é mágica. Você pega um papel e escreve 20 linhas e não tem erro nenhum. Quando a gente fala de dicção, o caminho é o mesmo. Se você não me conhece, eu sou Eliana Schuff, tenho quase 4 décadas de experiência na área da comunicação, sou locutora de uma rede de rádios que fala para todo o Brasil, a Rede Mix de Rádio, e nesse momento atual, 2025, e quero te dizer que só na Rede Mix eu tenho 27 anos de experiência até agora. Mas além disso, eu sempre fui uma curiosa da língua portuguesa, da língua inglesa, espanhola, noções de francês, e isso me fez pegar o gosto pela linguagem e principalmente saber pronunciar bem as palavras e se colocar. E como é que isso entra na minha área de trabalho? Totalmente, porque eu sou radialista. E você que está aí pode dizer, olha, eu não preciso desse requinte todo, mas eu preciso ter uma dicção clara porque eu trabalho com telemarketing. E como eu estou ali no telefone ouvindo a pessoa, ou eu trabalho num saque, no serviço de atendimento ao cliente, eu preciso compreender cada palavra que foi dita, ou eu estou agendando exames médicos. E olha, você quer maior trava-línguas do que os nomes de determinados exames que a medicina pede pra gente? Tem uma série deles, por exemplo, densitometria óssea. Tem gente que fala não é desinto, não é de desinteria, não é esta a raiz da palavra, é de densidade. É o quanto os seus ossos estão densos ou estão começando a ter aqueles buraquinhos que eles chamam de osteopenia, quando está enfraquecendo, osteoporose, que formam poros nos seus ossos. E aí a chance de você dar uma batida ou cair e quebrar é maior, e isso vai acontecendo ao longo dos anos. Então o exame se chama densito de densidade, densitometria. Metria é a medida. Então a palavra metria, né, vem geometria, é a medida da terra, da terra. Então, você vai vendo que nessas palavras e nas raízes de palavras, você vai aprendendo que pronunciá-las corretamente é fundamental. E muitas palavras você vai pronunciar igual e elas vão ter um significado diferente dependendo do contexto. Eu posso dizer a você, traga isto para mim. O para é uma preposição, ou você não para de falar. Eu disse igualmente, para. Mas quando eu digo você não para de falar, eu estou usando o verbo, o parar, o terminar, dar fim a uma ação. Você não para de falar, você não finaliza a sua fala. Ou dê isto para mim. Você faz a ponte entre o pronome e, né, é o complemento da frase, vai dar para quem? Para mim, ok? E o mim no final de frase, ok. Mas se você usa no meio de frase e na sequência vem um verbo no infinitivo, já falei em vários conteúdos na minha rede social e mesmo aqui dentro do YouTube, para eu fazer.
Não tem para mim fazer, para eu subir, para eu desenhar. Quando o verbo vem no infinitivo, você precisa dizer para eu. Mas, voltando na questão da dicção, é importante o aquecimento. O aquecimento de toda a musculatura, porque veja, a inspiração e vocalização vai depender do fôlego e da vibração da corda vocal. Esse é o som que você emite. Mas por que o som do pá é diferente do má, que vem para o anasalado, ou diferente do cá? Porque você muda a posição da boca, da língua, dos músculos da face. Para cada sílaba, você vai fazer uma modificação. Por isso a importância do treino. Você vai dizer, agora eu entendi. Por exemplo, se eu digo a palavra tanto, de tanto faz, tanto, nanene, é com N. Se eu falo tampa, olha o meu tam e to e tampa, ma é o som do M. Por isso que antes de P e B vem o E, me. A posição labial é igual. Eliana, é por isso aquela regrinha antes de P e B só se usa M? É por isso. É porque foneticamente falando, o movimento que você faz com o lábio é o movimento do do ma, do M. E nós, na língua portuguesa, não falamos nenhuma sílaba sem colocar vogal. Daí a nossa dificuldade de aprender inglês. Como é que eu vou dizer taking, e não vou falar ou like, não é like, a gente coloca vogal. Então, quando você percebe que uma pessoa põe muita vogal para falar certas palavras do inglês, pode ter certeza que ou ela fala português originalmente, a língua materna, ou espanhol, porque são línguas que colocam vogais nas suas sílabas. E a tendência é a pessoa ir para a zona de conforto. Então, veja, a importância de você entender os movimentos da boca, da língua e da articulação é total. Se você ainda não me segue aqui no canal, dá uma pausa nesse vídeo, faz a inscrição e volta para cá. Ou então, não esquece, no finalzinho você vai até lá. Mas nas minhas redes sociais, você tem aqueles conteúdos que eu digo que são os conteúdos que vão criar uma curiosidade, mas se você quer aprofundar, você vem para cá. E se você quer se especializar, aí eu já te aconselho um treinamento, uma compra de um pacote de aulas, invista em você. Se você utiliza a língua para se comunicar e se você precisa da fala no seu trabalho, seja no telemarketing, seja nas vendas, seja atendendo uma pessoa para marcar exames, dando palestras, dando aulas, você precisa da sua dicção e você precisa da clareza na fala. Não é uma questão de eu estou conversando com meu coleguinha do lado ou eu trabalho com informática, vou falar pouco. Mesmo assim, me conta a situação em que você não precise da comunicação. Viaja, vai pedir uma direção, um endereço, vai pedir para alguém onde fica tal lugar, você tem que falar. E quando você fala corretamente, você cria autoridade. Se você tem essa autoridade, você pode ser promovido ou promovida no seu trabalho. Se você fica no raso, você vai continuar subordinado a sua vida toda. Mas se você quer dividir o seu conhecimento com os seus pares, ou se você quer palestrar, começar a ensinar, ou ser promovido ou promovida, você precisa ter um diferencial. Então aqui eu já vou te ensinar nessa reta final. Se você estiver gostando dessa aula no final, você deixa um comentário para mim, mas eu já vou te dizer o seguinte. Vamos treinar da seguinte forma. Faça a abertura da sua boca vertical e horizontalmente. Pare esse vídeo e faz algumas vezes. Faça movimentos para sentir que você aquece essa região. Gire a língua de um lado para o outro.
como se estivesse limpando os dentes. Boceje de boca aberta e de boca fechada e sinta que essa região já vai estar mais aquecida e mais preparada. E não tenha medo do exagero dos movimentos da face. Ai, vão ficar olhando para mim, eu estou articulando? Bom, se a pessoa faz leitura labial porque ela não escuta, melhor ainda, pelo seu lábio ela vai entender o que você disse. Agora, se você não tem nenhum problema com a sua plateia de audição, o seu som vai ser dito perfeitamente. Quer uma coisa que ajuda a aquecer? Trava-línguas. Comece pelos mais fáceis, dê uma busca na internet, anota alguns, imprime em uma folha e começa. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Olha como você tem que... Né? Esse é bem conhecido, antigo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Né? Você está articulando o ra, ré, ri, ró, ru. Você pode articular o sa, sé, si, só, su. Sacha sujou o chinelo de chá. Veja que sa, chá, sa, chá. O chá do CH é diferente do sa. O que muda, ó, sa, chá. Os dois não são. Agora, se você fala o já, chá, o movimento da boca é igual. Qual é a diferença? A vibração. Quando é sonoro, é o já, vibra. Você coloca os seus 3 dedos aqui, vai sentir que vibra. Se você falar chá, não tem vibração. Percebe a diferença? Aí quando você pega um trava-línguas de alto grau de dificuldade, como este, o desenquivincavacador das caravelas, desenquivincavacaria as cavidades que deveriam ser desenquivincavadas. Como é que eu consegui? De primeira, treino. Ah, mas eu posso tropeçar? Lá no comecinho sim, você viu. E eu não vou pausar esse vídeo de propósito. Até nós, comunicadores, tropeçamos. A gente não vai ter uma palavra dessa para ler num texto. É muito raro. Até porque ninguém usa no dia a dia uma palavra como essa. Mas ela serve para você treinar. E como é que você treina uma palavra difícil? Você divide ela em partes. O desenquivincavá. Desenquivincavacador. Então veja que indo por partes, você chega, quando você conseguiu falar a primeira palavra, você vai para a próxima. O desenquivincavacador das caravelas, veja que tem articulação. Desenquivincavacador das caravelas, desenquivincavacaria as cavidades que deveriam, então não é porque você já mudou, que deveriam ser, vai repetindo, passo a passo, desenquivincavadas. O desenquivincavacador das caravelas, desenquivincavacaria as cavidades que deveriam ser desenquivincavadas. Quando você divide e vai por grupos de palavra, a chance de não atropelar é muito maior. E se você conseguiu ir até o final, como eu mostrei aqui nesse vídeo, o que vai acontecer quando você pegar qualquer texto? Ele vai parecer muito mais fácil, porque este aqui tem um grau de dificuldade alto. Quando você pega um texto normal, ele vai ter um grau mediano. E um segredo é: a palavra é muito longa ou ela é muito difícil, divide ela mentalmente ou desacelera para que você possa falar com clareza, sílaba por sílaba. Se esse conteúdo foi útil para você, coloca um joinha aí no final. Tem algum trava-línguas que você lembrou e gostaria que eu gravasse num próximo momento ou um conteúdo somente sobre isso? Deixa aí nos comentários e aproveita e me segue para mais conteúdos como esse.